A Espanha vai fazer o maior movimento de legalização de imigrantes da história, tendo aí no primeiro ano mais ou menos a legalização de 500 mil de imigrantes, sendo que a proposta é que em um período de 3 anos a Espanha consiga trazer também mais de 900 mil imigrantes de outros países para morar e trabalhar na Espanha. E é sobre isso, essa baita informação que pode mudar a sua vida, a depender do caminho que você queira seguir aí, que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Foi aprovado na terça-feira pelo governo da Espanha, ou seja, informação fresquinha de alguns poucos dias, onde a Espanha pretende legalizar mais de 500 mil imigrantes, e é sobre isso que eu vou te explicar agora. Mas já vou te adiantar tranquilamente uma informação bomba e super importante. É que no meio desses 500 mil imigrantes, sim, a Espanha vai legalizar imigrantes ilegais. Se você, por exemplo, adentrou na Espanha de forma ilegal e tá na Espanha trabalhando, vivendo, ou enfim, você tá na Espanha, né, e não entrou com visto, entrou de qualquer outra forma que não foi com visto, está ilegal no país, mas não cometeu nenhum tipo de crime, meu amor, agora a situação muda completamente para você. E com essa nova regularização, eles visam suspender processos de expulsões, por exemplo, por conta de questões administrativas. Ou seja, o que Portugal tá fazendo ao contrário, enquanto Portugal tá querendo pegar esses imigrantes ilegais e dar carta de expulsão, a Espanha criou uma nova modalidade, um novo processo que pretende regularizar rapidamente os imigrantes que estão ilegais. Mas como vai funcionar tudo isso? Eu vou te explicar agora, mas antes, deixa seu like, tá? Não custa nada, dura 2 segundos e eu sei que você tá assim, uau, meu Deus, fala, Mila! Então, justamente por causa dessa euforia sua, que o vídeo super merece seu like. É só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura 2 segundos. E quem é que pode solicitar essa nova modalidade de legalização? E olha, é muito simples, basicamente quase todo mundo. Porque qualquer imigrante que comprove que adentrou, que morou na Espanha antes do dia 31 de dezembro de 2025, que não tenha antecedentes criminais e que tenha pelo menos residido por 5 meses no país, pelo menos até o dia da candidatura. E todos os processos serão aprovados por Real Decreto. Basta cumprir todos esses requisitos que eu acabei de te mencionar. E não para por aí. Além desse novo decreto, onde a Espanha pretende legalizar mais de 500 mil imigrantes que estão literalmente ilegais no país, com esse novo decreto real, né, onde eles pretendem legalizar todos que adentraram até 31 de dezembro de 2025, só para você ter noção que é muita gente, estima-se que só de brasileiros tem mais ou menos aí 25 mil pessoas. Mas não para por aí. Por exemplo, se você tá no Brasil e tá pensando como imigrar para a Espanha e você não tem como aproveitar agora esse novo decreto, porque é só até que entrou até dia 31 de dezembro de 2025, não tem problema, tá? Porque a Espanha também tá abrindo portas, por exemplo, com os novos vistos. Vou te dar um exemplo. Como, por exemplo, tem um arraigo familiar. O que seria isso? Se você, por exemplo, tem algum filho que tenha cidadania europeia, você consegue puxar sua legalização na Espanha através desse filho. Não necessariamente a criança precisa ser cidadã espanhola. Vamos lá, você pegou a antiga lei de Portugal, onde se o bebê nascesse aqui em Portugal e o pai tivesse aí a residência, o bebê, a criança, já nascia português. Vamos supor que você pegou essa lei antiga e seu filho nasceu português e você tá pensando em imigrar para a Espanha agora. Você consegue se legalizar, ou seja, imigrar, morar de forma legal através do arraigo familiar. E tem outras modalidades também, como por exemplo, eu fiz um vídeo específico explicando tudo só sobre esse visto, que é o visto de nômade digital, onde muitas pessoas pensam que o visto de nômade digital se encaixa apenas para as pessoas que trabalham com a internet, só quem é produtor de conteúdo. Mas não, vai muito além. Eu até mostrei alguns casos para você que a Kézia, né, atuou, que a Kézia deu entrada, que foram aprovados, mas onde empresários, caminhoneiros, teve até uma seguidora que fazia arte, né, que ela era dessa questão de arte, tinha uma empresa e ela deu entrada através do nômade digital, porque nada mais é do que qualquer pessoa que consiga trabalhar à distância. Então, por exemplo, se você tem uma empresa do Brasil e você consegue administrar ela à distância, você consegue manter ela aberta administrando à distância, você consegue também aplicar o visto de nômade digital. E você não precisa ser empresa, tá? Porque tem muita gente, mas então precisa ser empresa. Não, se você já tiver um MEI aberto no Brasil, você também consegue dar entrada no visto de nômade digital. Mas basicamente, só para dar um resuminho, esse visto de nômade digital, qualquer pessoa que ganha
aí entre 17 e 18 mil reais por mês no Brasil, consegue aplicar ele e vir morar na Espanha. Mas não para por aí, também tem o visto de procura de trabalho. Entre outros mais, e eu vou deixar uma baita dica aqui pra você que é da Kézia. Eu já fiz alguns vídeos aqui com a Kézia, porque a Kézia é especialista em legalização na Espanha. Só pra você ter noção, todos os vistos e processos que ela deu entrada pra legalizar na Espanha, que foi algumas dezenas aí, foram aprovados. E essas novidades são novidades recentes, de alguns meses, não tem nem 6 meses ainda direito. Então é algo muito recente, ou seja, uma onda que você tem que aproveitar agora, porque vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, no passado com Portugal, e eu avisei pra vocês, que foi quando surgiu o visto de procura de trabalho em Portugal. E eu falei, galera, dá entrada agora, não espera, porque Portugal precisa de mão de obra agora. No momento que eles suprirem essa demanda, essa falta de mão de obra, eles vão cancelar o visto de procura de trabalho. E foi dito e certo. O visto de procura de trabalho, ele foi aí cessado temporariamente, né, que foi o dito em dezembro do ano passado, em dezembro de 2025, mas até agora, em fevereiro de 2026, não teve abertura e nenhum posicionamento sobre quando vai abrir o visto de procura de trabalho. E a Espanha segue nessa mesma posição. Então a Espanha precisa muito de mão de obra. Ela vai legalizar esses 500 mil que estão ilegais lá no país, pretende trazer pelo menos 900 mil para o país, mas no momento que eles chegarem no número, no teto que eles precisam, óbvio que eles vão cancelar todas essas facilidades e isso vai ser do dia para noite. Então é muito importante que, se você quiser imigrar para a Espanha, faça isso de forma rápida. E uma boa parte, uma notícia até que a Kézia, que faz essa assessoria, me passou e eu tô aqui repassando para você, e você tá economizando muito porque você tá aprendendo, né? Eu tô te passando aqui a informação, é que os vistos da Espanha, eles saem até 21 dias no máximo. O visto, ele tem até 20 dias de análise. Caso o processo não tenha dado nenhuma resposta, nem positiva, nem negativa, no 21º dia, ele é automaticamente aprovado. A Kézia explicou muito mais pra você num vídeo. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima, tá? Esse vídeo que a Kézia fez completo explicando sobre os vistos da Espanha que saem em 21 dias. Super aconselho que você assista esse vídeo completo. Também vou colocar aqui o perfil da Kézia, porque se você quiser estar dando entrada no seu visto pra morar na Espanha, quanto na sua legalização, por exemplo, se você tá na Espanha, entrou antes do dia 31 de dezembro de 2025, consegue comprovar isso, a Kézia também ela dá entrada no seu processo e a melhor parte é que agora, nesse momento, ele vai ser aprovado por Real Decreto. Então aproveita esse embalo que tá bom, que vai aprovar uma galera, e esse é o momento de você dar entrada. Eu vou deixar essa baita indicação de assessoria que é da Kézia, tá? Vou deixar aqui embaixo o perfil dela marcado e também na descrição desse vídeo. A Kézia é da empresa Legalize Já Espanha. Só que também vem uma questão, que a questão é Portugal. E Portugal, como é que vai ficar a situação? Então Espanha é melhor do que Portugal? Enfim, quando a gente traz essa análise em pauta, não tem como te dizer exatamente se a Espanha é melhor pra você ou se Portugal é melhor pra você. Mais uma coisa, por exemplo, eu posso te falar nesse exato momento. Eu já falei nos vídeos de janeiro, tá? Que inclusive muita gente me deu comentário hate falando como é que você fala isso, como é que você afirma isso se nenhum governante ainda veio a público falar. O que foi que eu falei em janeiro? Eu falei que o visto de procura de trabalho tinha sido cessado, mas isso era até o governo organizar a casa, porque Portugal tá tendo um colapso de falta de mão de obra em muitos setores. Inclusive mostrei alguns setores em déficit, como por exemplo a construção civil, que os valores das casas para comprar aumentaram pelo simples fato de não ter trabalhador para construir, que os lares de idosos aumentaram as mensalidades justamente por não ter cuidador de idoso para cuidar desses idosos, que na área de bares e restaurantes e discotecas, muitas empresas estão fechando justamente por falta de mão de obra, de gente para servir mesa, de gente para cozinhar. Teve até uma entrevista muito recente que saiu, que foi até bem polêmica, né? Porque envolveu um pouco do Partido Chega, que é um partido que fala muito sobre essa questão de imigração, e ele foi conversar com um dos apoiadores dele em uma das fábricas que foi afetada nessa enchente de Leiria, e esse trabalhador apoiador do Chega justamente falou essa questão. Ele falou para o André Ventura que se não fosse os imigrantes, a empresa dele já teria fechado as portas, porque ele tem 80 funcionários e apenas um é português, que é o chefe, o engenheiro de produção, se não me falha a memória. Mas todos os outros, o chão de fábrica, o que põe a andar, são imigrantes. Então, se não fosse os imigrantes, a fábrica não estaria aberta, porque imagine um só funcionário português e todos os outros são imigrantes. E quando questionado o porquê, ele disse exatamente isso, que as pessoas que não tem muitas pessoas disponíveis, né, e as poucas que estão disponíveis não querem trabalhar nesses trabalhos mais simples, elas preferem trabalhar nesses trabalhos mais simples em outros países e não em Portugal. Então, prefere exercer essa função
na Suíça, na França, porque para eles irem é muito fácil, é só entrar num avião, no ônibus ou até mesmo no próprio carro e atravessar a fronteira e pronto, tá feito. Com seu cartão cidadão você trabalha, né? Então, enquanto o imigrante não, a única oportunidade que os imigrantes têm, principalmente nós brasileiros, que o único país que estava abrindo a porta pra gente naquela altura era Portugal, então a gente aceita também o trabalho, independente de ser um trabalho de um cargo considerado de alta performance, de alta categoria, quanto os trabalhos também mais comuns, como cuidador de idoso, cozinheira, balconista, recepcionista, numa linha de produção, no setor de logística, que são considerados socialmente como trabalhos comuns e tradicionais. E eu mencionei que essa bolha iria explodir mais cedo ou mais tarde, que Portugal poderia até estar fechando as portas agora, mas a economia ia empurrar para Portugal abrir as portas até, no máximo, meado desse ano de 2026, tudo iria mudar. E foi dito e certo. Infelizmente, por um péssimo motivo, porque tivemos enchentes aqui em quase todas as cidades de Portugal, muitas casas ficaram sem telhado, centenas de pessoas ficaram desabrigadas e a gente bateu numa tecla, que não tem gente para reconstruir, não tem gente para refazer esses telhados, não tem gente para refazer essas moradias, por mais que se pague, não tem gente para trabalhar. E a gente está falando em uma devastação em todo o país. Então Portugal anunciou, literalmente hoje, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, então não tenho como te falar como vai ser esse visto, né, ou como eles vão fazer esse novo processo, mas vai ter que ser um processo rápido, porque não dá para essas pessoas esperarem 6 meses, 5 meses, um trabalhador vir para reconstruir a casa dela. E não é uma reconstrução de uma casa, é a reconstrução de cidades inteiras. Mas Portugal anunciou que vai aí deixar de forma mais fácil a entrada de imigrantes com o propósito de reconstruir essas cidades que foram afetadas aí, infelizmente, por essas tragédias em Portugal. Então, por exemplo, se você tá no Brasil, se você é eletricista, se você é pedreiro, se você faz telhado, você é gesseiro, enfim, você, principalmente essa área da construção civil, você consegue ver que seu trabalho consegue ajudar nessas questões, ó, fica bem atento, que assim que tiver alguma novidade, você é a primeira a vir aqui e te falar qual é esse processo e o melhor, te ensinar como esse processo que você precisa fazer para adentrar também Portugal com essas novas oportunidades. Sem falar também, né, que dia 8 de fevereiro agora teremos grandes mudanças, porque teremos eleições presidenciais. E o país está polarizado, o país está dividido, tanto que vamos ter aí no segundo turno discursos completamente diferentes. Então, quem ganhar, talvez o país ande por caminhos completamente distintos, mas como eu te falei, qualquer novidade eu venho aqui e conto pra você. Mas se você ficou com alguma dúvida também, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora, tá? E fica tranquilo, não existe comentário burro. Eu fui você que tava no outro aí do outro lado. Eu não sabia nem o que era o NIF, meu amor. Eu demorei 6 meses pra entender o que era o NIF. Então fica tranquilo que não existe comentário burro. E se alguém tiver a audácia de falar que seu comentário é burro, eu dou 2 tapas na cara da pessoa. Mas me segue também lá no Instagram e no TikTok, que é o Mila Britoque, porque lá eu consigo postar informações diariamente, beleza? E é isso, muito obrigada por me acompanhar e eu espero te ver no próximo vídeo.